Glória a Deus. Cumprimento todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos só fazer um instante de oração e já vamos à leitura da palavra de Deus, para nós aprendermos bastante da palavra de Deus, né, irmãos? Vamos orar um instante, somente um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus que estás no céu, graças nós te damos, Senhor, por estar na sua presença nessa noite. Viemos pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha falar fortemente em nossos corações através da Tua preciosa palavra. Que possamos sair daqui abençoados por Ti, para a honra e para a glória do Teu santo e adorado nome. Amém, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos de Davi, capítulo 23 e versículo 4. Salmos 23, versículo 4. Nós vamos falar hoje sobre temer. Não temer, tá? Temer. Temer ao Senhor. Glória a Deus. Salmos 23, versículo 4. Salmos 23 todo mundo conhece, mas muitas vezes, irmãos, é aquilo que nós falamos: conhecer uma coisa, entender, praticar e viver é outra. Amém? Entender uma coisa, entender muitos podem entender, mas obedecer são poucos que obedecem, né? Então entender é diferente de viver. Viver e entender é totalmente diferente. Vamos ler então Salmos 23, versículo 4. Diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Vamos mais uma vez ler. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Algumas Bíblias falam: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois Tu estás comigo. É a mesma coisa, é 6 e meia dúzia, tá? Amém. A Tua vara e o Teu cajado me consolam, é a mesma coisa. É que aqui a Bíblia, aqui a minha é na linguagem internacional. Pode sentar em nome de Jesus. Deixa eu falar para os irmãos por que eu uso essa Bíblia com a linguagem internacional. A Bíblia fala o seguinte, só para os irmãos entenderem uma coisa: lá na Síria, o órgão principal do homem é o fígado. Quem está entendendo? Lá na Síria, o órgão principal do homem é o fígado. E na Bíblia da Síria, eles falam o seguinte: porque há muitos que me louvam com os lábios, mas o fígado está longe de mim. Então você imagina eu pregando aqui na igreja falando: irmãos, a Bíblia fala que muitos me louvam com o lábio, mas o fígado está longe. Alguém vai falar: irmão, está fora, o irmão é o antibíblico, não está falando nada. Por quê? Porque fígado lá quer dizer a parte principal do homem, é melhor do que o coração. No Brasil, a Bíblia, transformando o grego do hebraico, veio no português a palavra coração. Já nos Estados Unidos eles não usam a palavra coração, porque há muitos lá nos Estados Unidos eles falam: porque há muitos que me louvam com os lábios, mas os pensamentos estão longe de mim. Então, na Síria, fígado; nos Estados Unidos, pensamento; no Brasil, coração. E agora, qual que é que está certo, qual que está errado? Nenhum está errado, nenhum é todo certo. O que ele quer dizer é o seguinte: que nós devemos servir ao Senhor com todo o nosso ser, com aquilo que é principal do nosso corpo. Se o meu corpo, aqui no Brasil, o principal é o coração, que a Bíblia fala que é do coração que produz os nossos pensamentos, então eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração. Se o fígado fosse o principal, com certeza iria procurar servir ao Senhor com a melhor forma para o meu fígado. Lógico que é até estranho nós falarmos isso para os irmãos entenderem. Quem está aí compreendendo, diga amém. É a mesma coisa, um exemplo: eu fui lá na Paraíba, eu passei na Paraíba o tempo que eu fiquei lá na Paraíba, em João Pessoa, lá perto de Souza, João Pessoa, capital da Paraíba. Eu cheguei em João Pessoa, eu vi uma casa escrita assim: vende-se galinha de capoeira. Eu imaginei, deve ser uma galinha de tipo galo de briga, né? Não tem galo de briga aqui? É galo de briga, né, irmã? Irmã Terezinha, tem galo de briga lá? Não? Mas já teve galo de briga? Galo de briga, né? Que é galo de briga, uma briga. E eu pensei, galinha de capoeira, eu imaginei, capoeira aqui é luta, né? A capoeira é a cultura que eles têm aqui da luta. Eu imaginei, galinha de capoeira deve ser um galo de briga.
E não é galinha de capoeira, lá é galinha caipira, porque lá ele vive na poeira. Então a galinha de capoeira, uma galinha que vive na poeira, é uma galinha caipira. Então, meus irmãos, é que muda muito o nosso sentido. Um exemplo, aqui, se eu falar, eu estou usando aqui um saco, todo mundo vai falar, meu Deus do céu, o que eu vou estar falando? É um terno, um paletó, né? Então muda muitas referências, a linguagem de um país e de outro. Mas tudo bem, não é isso que nós queremos discutir. O que nós queremos entender é o seguinte: o que a palavra de Deus está querendo dizer para nós? O que o Senhor está querendo dizer aqui sobre temor? Temer ao Senhor, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Só que nós vivemos nos dias onde muitas e muitas pessoas vivem dizendo que tem temor e confia no Senhor, mas os seus atos, as coisas que eles fazem, não provam que eles temem ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Provérbios do capítulo 1, versículo 7 e vários outros provérbios, como capítulo 9, 10, 11, 13 e assim por 14, 15 e por diante, todos eles falam que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio de tudo é temer a Deus. Ou seja, quero ser abençoado em alguma coisa, em qualquer outra área, princípio. O que é princípio? Começo. O começo para mim ser abençoado é o quê? Esqueceram? Oi? Temer a Deus, exato. O princípio da sabedoria é o temor, temer a Deus. E aí nós temos hoje crentes que têm medo. Um exemplo, já vi pessoas falando, irmão, ora para mim porque a minha vizinha é macumbeira e esses dias eu olhei no quintal em casa e tinha um pedaço de terra lá e eu acho que é terra do cemitério. Eu oro para mim porque a minha vizinha está... Aí enfim, a gente conta muitos comentários sobre isso. E temos medo. Exemplo disso, todos nós aqui somos medrosos. Verdade ou não? Nós temos o medo. Um exemplo, o que o medo faz? Nós orar aqui com o olho aberto, com medo de alguém entrar aqui e fazer alguma coisa. Correto? Sim ou não? Andamos sempre com as portas fechadas. Um exemplo, se você for ver, é um absurdo. Nós trancamos o portão da nossa casa, tranca a porta da cozinha e temos que trancar a porta do quarto. Ou seja, uma segurança por causa do medo, para ficar mais tranquilo, mais sossegado. E aí vem o exemplo para nós, o que é temer? Tem pessoas aqui, eu lembro que quando chega principalmente agora a época de campanha, que fala assim, não pode votar em fulano não, porque fulano falou que vai fechar as igrejas. Nós não vamos votar em ciclano, porque ciclano falou que vai... Irmãos, eu faço uma pergunta para os irmãos, o que é temer ao Senhor? Nós estamos vivendo uma época que não existe mais temor. Eu vou entrar em várias áreas, porque o temor do Senhor ele abrange a tudo. Mas vamos falar principalmente de uma coisa: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, o livro de Isaías, no capítulo 43, ele fala sobre que eu escolhi, chamei de perguntando, mas quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, falando sempre de uma confiança que nós temos que ter no Senhor. Agora, o problema é que nós estamos medrosos, porque a mídia, o mundo está nos ensinando a ficar medrosos, a não temerem Deus. Tem pessoa que fala assim, irmão, mas não pode votar no fulano de tal não, porque ele vai colocar chip. E daí? Quem é que vai impedir o chip ser lançado se a Bíblia fala disso? Quem é que vai temer se a Bíblia fala que nos últimos dias haverá guerra? Quem é, irmão? É nós que vai reunir e votar? Não vou votar no Zé não, porque se o Zé votar vai ter guerra. Quem é nós para impedir o trabalhar de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Quem é nós para impedir o que Deus falou que vai acontecer? Não tem escapatória. Ou é o Zé, ou é o João, ou é o Pedro, é o Papa, João Paulo é o anticristo. No fim saiu fora, não é. Agora é o Papa, como que é o nome do outro? Aí agora é o Bento XVI, não, como que é? Francisco, né? É o Francisco. João Paulo morreu, né? É o João Paulo, aí depois veio o São Bento, e agora veio o Francisco, né? Nenhum deles. E se for, quem é que vai pedir, irmã? Se for o Papa, o atual, o Francisco, quem é que vai impedir? Aleluia. Ninguém impede. Não é
nós colocarmos inúmeros candidatos que nos representam para que o mal não aconteça. Não. Vai acontecer segundo a permissão de Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Então existe essa questão de temer. Agora, nós vamos entender que hoje existe crentes medrosos. Um exemplo, tem pessoas que na empresa, eu vou dar um exemplo aqui. Um rapaz chegou em mim lá que trabalha comigo da firma e falou assim: irmão, de vez em quando eu conto as piadas aí, por quê? Porque senão as pessoas vão olhar pra gente e vão falar assim: a gente é crente, tem que ficar carrancudo. Não é isso, não tem nada a ver. Ninguém vai olhar pra mim e olhar como eu sou carrancudo, que eu tenho que contar umas piadas de vez em quando meio imoral, porque eu tô no meio de um povo imoral. Não. Deus sabe que eu não gosto, mas eu conto porque, né, irmão? Senão, como eu vou ganhar isso pra Jesus, né? Vão falar que crente chato, né? Não é isso. Você quer que eu dê um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem claro. Vou dar um exemplo. É que nós vivemos no Evangelho que prega que a gente não pode passar por luta, e sendo que Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, e hoje nós estamos aqui. Irmão, quero fazer aqui uma campanha para Deus repreender todo o sofrimento. Jesus falou: no mundo você vai ter aflição, meu filho. Irmão, é a mesma coisa eu falar assim: irmão, eu quero aqui fazer uma campanha, eu quero aqui orar e dizer assim: Senhor, tira o gosto da cerveja. Deus não vai tirar. Espera aí, Deus pode tirar? Deus pode tirar? Pode. Mas eu conheço uma pessoa que Deus tirou o gosto da cerveja. Sim, porque eu não estou duvidando. Deus pode tirar, pode ou não pode? Mas aí entra a palavra seguinte: quem quiser seguir a mim, o que tem que fazer? E o que é negar? Aleluia, Jesus. O que é renúncia? Então ficou fácil, Senhor. Eu não quero sonhar com mal, só me dá sonho bom. Aí ficou fácil, é normal. Se eu ficar com a minha mente vidrada na notícia 24 horas, de guerra, disso, daquilo, eu vou sonhar mal, vou. Porque a minha mente ela vai encher daquilo. E a Bíblia fala que aonde está o coração do homem, onde está o coração do homem, está ali o tesouro. Os pensamentos, ele vem daquilo que nós muitas vezes vemos, ouvimos ou sentimos. Quem está compreendendo? Então, tudo isso nós entendemos. Eu não vou dizer assim para o Senhor um exemplo: Senhor, faça com que eu não consiga comprar. Faça com que eu não tenha dinheiro para comprar uma cerveja. O dinheiro eu vou ter. Agora, uma renúncia vai vir da minha parte, se eu vou comprar ou não. Deus não vai dar o dinheiro e dizer certinho: isso aqui não é para isso aqui não pode para servir. Não. Chega para dar um exemplo. Vamos lá para a criação do mundo, para o princípio. Quando Deus colocou Adão e Eva, ele disse: desce fruto, você come desse, você come desse, você come desse. Não come. Adão e Eva, eles não iam de maneira alguma orar e dizer assim: Senhor, faz com que eu não sinta vontade de comer o fruto. Não, ao contrário, foi tentado. E acabaram caindo. Aleluia. Vamos dar um outro exemplo. Jó, homem temente, reto, íntegro perante Deus, andava se desviando do mal. E o que aconteceu com Jó? Existia algum outro termo, irmão, de Jó bater de frente com Deus e dizer: eu não aceito isso que o Senhor está mandando? Jó poderia orar e dizer: Senhor, eu não aceito passar por essa prova, eu não aceito meu filho ter morrido, eu não aceito meu gato ter morrido, eu não aceito minha mulher falar desse jeito comigo, eu não aceito. Tinha inúmeras coisas que ele poderia orar, mas ele orou? Não. Por que ele não orou? Porque ele sabia que seria feita a vontade de Deus e que o corpo dele aqui no mundo não é nada. Eu, você, tem muita gente que acha que nós somos tanta coisa, mas nós não somos nada. E ele sabia, ele mesmo diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá vou voltar. Ou seja, irmão, sabe essa roupa que você tem dozinho de gastar, tem pessoas que compram a roupa, mas não gostam de usar. Isso é pecado. Que deixa guardado no guarda-roupa, só usa dia de festa para ficar elegante, porque eu não posso usar porque essa roupa é dia de festa. Isso é pecado. Porque quando você partir desse mundo, eu tenho uns ternos, eu não vou levar todos. Tem 2 celulares, não vou levar os 2. Nenhum. Fica incomunicável lá na sepultura. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo, irmãos? Estou lá falando de uma forma brincando, mas para você entender o que eu quero dizer.
Tudo que nós temos, nada disso levaremos. Agora vamos lá, voltando, o que eu disse. Agora eu vejo um exemplo do livro de... Deixa eu lembrar aqui. Daniel, capítulo 3, versículo 17, se não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas acredito que não. Livro de Daniel, do capítulo 3, versículo 17, a Bíblia fala que foi dada uma ordem pelos governantes, que naquela época era o rei Nabucodonosor, dando uma ordem, falaram, vamos fazer uma estátua de ouro, olha lá, e todo mundo vai ter que se prostrar, adorar. A Bíblia fala que estavam lá os prefeitos, governadores, estavam todos lá. E a ordem foi que deram para tocar trombeta, e quem não adorasse aquela estátua de ouro ia ser lançado na fornalha. Era ordem, era lei, era política. Para quem não gosta de política, é isso, estava política. E a Bíblia fala que daqueles 3 jovens que ali estavam, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram, quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha. E agora, irmão Terezinha, o que a gente faz? Vamos fazer o quê? Deus sabe, eu vou me prostrar. Foi isso que aconteceu? Não. O que eles falaram? 3,17, não é? Daniel 3,17. Rei, o Deus que nós servimos nos livrará da sua mão, e além disso vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Porque o rei pediu para aquecer. Se você for ler logo no livro de Daniel, do capítulo 3, a história toda, você vai ver que o rei ele ficou tão nervoso que ele pediu para aquecer a fornalha 7 vezes mais. E além disso, um dos seus soldados chegaram a morrer naquela fornalha, porque ela estava muito aquecida. Olha, se é louco, eu não quero de maneira alguma ser lançado nessa fornalha. Mas aqueles 3 homens, o que eles falaram? Rei, o Deus que nós servimos, ele é poderoso. Ele vai nos livrar da sua mão. E além disso, não só livrar da sua mão, vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. O que é isso, irmão? Certeza, temor. Ele tinha certeza que ele tinha medo. E será? Se eles fossem queimados, você acha que eles estavam preocupados de ser queimados? Para eles tanto faz como fez. Porque eles sabiam que Deus era mais na vida deles. Falaram que vou fazer isso contra você. Que faça. Eu não temo. Quem está entendendo? Era mais ou menos isso. E os fofoqueiros que desde aquela época sempre existe os que gostam de, como é que fala? De puxar o tapete, de puxar saco do patrão, né? Desde aquela época tinha. Rei, tem 3 jovens lá, você não falou que é para adorar? Tem 3 jovens lá que não adorou, tem 3 jovens lá que não ajoelhou. Quem é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Chama eles. Irmão, presta atenção, que se você for ler no mesmo livro de Daniel, você vai encontrar uma outra coisa. A Bíblia fala que Daniel ele era tão fiel a Deus, tão temente ao Senhor, ele era um homem tão assim, que andava certinho, que o que aconteceu com ele? Os homens ficou com inveja. É normal você ser invejado. É normal alguém olhar para você e ter inveja de você. Não é normal? É normal. Muitos homens de Deus passaram por isso. Pessoas passaram por isso. É que a gente vem aprendendo uma coisa que a gente não pode. O próprio Jesus falou isso. Você quer que eu dê um exemplo? Chegaram até Jesus e falaram, mestre, o que a gente faz? Aí Jesus disse, falaram, qual que é a lei? A lei é o seguinte: amar o teu próximo e aborrecer o teu inimigo. Mas eu vou falar o contrário. Ame o teu próximo e ore pelos seus inimigos. Aí falou, mas peraí, mestre, está errado, não, está certo, é isso que você vai fazer. Jesus veio e mudou. A primeira era a lei. Ame o seu próximo e aborrece o seu inimigo. Jesus diz, não, faz ao contrário. Ame o seu inimigo e ore por todos aqueles que te aborrecem. Ou seja, inverteu. Por quê? Porque ele sabia que neste mundo estaríamos sujeitos a isso. Agora, vamos lá. Falaram. Esse Daniel, a gente não encontra nenhuma ocasião para prejudicar ele. Mas vamos... agora, irmãos, cuidado, muitas vezes é isso. Aqueles homens armaram uma armadilha. Nós vamos até o rei e dizer assim, rei, é o seguinte, olha só, como se fosse amigo do rei. Como existe hoje muitos aí. Como se fosse amigo do rei. Rei, vamos fazer o seguinte, todo aquele que orar e pedir outra coisa, qualquer Deus e não primeiro o Senhor, faz um decreto para ser lançado na cova dos leões. O rei vai lá e decreta.
Agora, uma coisa que é interessante, não vou abrir aqui para a gente não tomar muito tempo, mas uma coisa que é muito interessante, que a Bíblia fala que quando o rei fez o decreto, chegaram até, porque Daniel orava 3 vezes por dia. A Bíblia fala que chegaram e viram Daniel orando, e quando viu Daniel orando, você vai ver aí logo à frente, aí, quando fala de Daniel na cova dos leões, se você ler essa história, você vai entender. Né? Quando chega e vê Daniel orando, a Bíblia fala que chegaram até o rei e disseram, e aí rei, o decreto está feito. E o decreto era o seguinte, está feito, não pode voltar atrás. Só que a Bíblia fala que o próprio rei, o rei Dário, quando ele vai lá colocar Daniel, primeiro, vamos lá, antes de ele lançar Daniel na cova dos leões, a Bíblia fala que o rei Dário ficou o dia inteiro lutando, tentando achar algum meio para livrar Daniel, mas não conseguiu, porque já tinha feito o decreto. E aí ele chama Daniel e fala, Daniel, que o teu Deus a quem tu serves te livra da cova. Ou seja, o próprio rei reconheceu que ele precisava buscar Deus, que era só Deus na causa. E a Bíblia fala que quando lançou Daniel na cova dos leões, a Bíblia fala que o rei colocou os anéis, não só o anel dele, mas os demais anéis, em cima ali daquela cova, onde estavam os leões, e não dormiu à noite, teve insônia. Pode ler que você vai ver isso. Não conseguiu dormir, não comeu e não deixou ninguém na frente dele dançar. Porque naquela época o rei, ele tinha as pessoas que entravam na frente para alegrar ele. Nem isso ele quis. Ele falou, o negócio não está bom pro meu lado. Porque ele falou, eu coloquei um homem inocente lá na cova dos leões. Esse homem não é digno de estar lá. Mas como é a lei, ele se sentiu como culpado de ter assinado o decreto e prejudicado o nome de Deus. E a Bíblia fala que quando foi, ele não comeu, não bebeu, não se alegrou. Quando foi de manhãzinha, ele vai até a cova dos leões. Mas por que ele vai? Se ele sabe que lá dentro tinha um leão faminto, o que ele ia fazer lá? A Bíblia fala que ele foi até lá, chegou lá e chamou por Daniel e disse, Daniel, vive o teu Deus que te livrou da cova, que te livrou dos leões. E Daniel grita lá dentro e fala, rei, realmente vive o Senhor enviou anjos e fechou a boca dos leões. E nenhum mal me aconteceu. Aí o rei levanta e fala, realmente vive o Senhor. Tira Daniel e fala, agora vocês que fizeram a armação aí, vocês agora vão ser lançados. E lançou as mulheres, as crianças e os homens que tinham feito esse decreto. Que quando eles chegavam, quase chegando, até parece um filme de terror, né? Quando eles chegando embaixo da cova, os leões já devoraram e estragaram tudo, estrangularam tudo e comeram tudo, até os ossos. Fizeram estrago. A mesma coisa aconteceu que se você for ler lá no livro de Esther, a mesma história, uma outra história diferente, você vai ver que Mardoqueu também, a Amã vai lá, prepara uma forca e no fim, para Mardoqueu, e no fim a forca que ele armou para matar Mardoqueu, a própria forca que ele armou para matar Mardoqueu foi a que ele morreu. Aí qual que é aquele ditado que me fala, com ferro que se fere com ele há de ser? Quem falou isso foi o filósofo. Não, foi Deus. Mas não está na Bíblia. Deus falou a mesma coisa. É que ele foi lá e mudou o sentido da palavra, é a mesma coisa. Quem está compreendendo, diga amém. Antes do cientista falar qualquer coisa, está na Bíblia. É que eles mudaram algumas coisas, mas é a mesma coisa, está na Bíblia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora, o que eu vejo aqui, de não temer mal algum. Irmão, nós temos que orar e pedir para Deus para não deixar a Xuxa ser senadora, porque se ela for senadora, ela falou que vai colocar um programa aí que vai acabar com as crianças. Daí, se for para ser, vai ser. Só vai acontecer se Deus permitir. Se Deus permitir, acontece. Se Deus não permitir, não acontece. Pode ser quem for entrar lá com qualquer ideia. Se Deus não permitir, não vai acontecer. Porque a nossa vida é guiada por Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Bem, vamos continuar. Já falei um pouco sobre isso. Agora vamos falar da questão de temer ao Senhor. Porque muitas vezes nós oramos, irmãos, e nossa oração não é respondida. Porque nós não estamos temendo a Deus. Exemplo. Um exemplo bem claro. No livro de Tiago, do capítulo 4, versículo 7, se não me engano. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia fala o seguinte: sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós.
Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. É o versículo 8, se não me engano, que fala de chegar a Deus e Ele chegará a vós. Por que muitas vezes nossa oração não é respondida? Exemplo, por causa do pecado e por causa da iniquidade. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas nossas iniquidades, nossos pecados faz com que o rosto do Senhor esteja coberto para que não vos ouça. É Isaías 59. Por que muitas vezes a nossa oração não é respondida? É fácil, por causa do... A resposta está no Isaías 59. Por causa da iniquidade, por causa do pecado. E o que é pecado? Eu sei. Sabe? Então fala para mim, o que é pecado? A Bíblia fala que tem quantos mandamentos? 10. Então vamos lá. Matar é pecado? É pecado? É. Roubar é pecado? Falar mal do irmão é pecado? Xingar é pecado? Falei 4. O que mais? Difamar alguém? Caluniar? Desejar mal para o próximo é pecado? É. Mas isso tudo que eu estou falando não é, se resume em um só. Qual que é que se resume em um só? Primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? E amar a Deus sobre todas as coisas faz com que eu faça o quê? Vivo tudo do que eu falei agora, do 7, 8 que eu citei agora, se resume em um só. Amar a Deus acima de todas as coisas. Agora vamos lá. O problema é que muitas vezes nós nos preocupamos com um exemplo. Ó, irmãos, graças a Deus, eu nunca matei alguém. Não. Muitas vezes, talvez até com palavra. Como que é o cantor lá, mãe? Aquele cantor antigo que canta um louvor que fala assim: não sei porque que tu compreendes. Deixa eu lembrar aquela parte. Existem palavras que ferem e que nos fazem até chorar. Não compreende. É porque não compreendeu o Evangelho de São Mateus. Mateus, o hino fala de Mateus 7,7. É uma pena que você ainda não aprendeu, ou não leu o 7º capítulo de Mateus, ou não leu o 7º capítulo de Mateus. Esse louvor é antigo. O que ele fala? Apenas é o capítulo 7 lá de Mateus que fala a verdade. Cuidado com a sujeira no olho do teu próximo, sendo que no teu próprio olho tem uma trava. Então tira primeiro o cisco do olho, tira primeiro a trava do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. É fácil, né? Pega uma pessoa, um exemplo, assim, vou dar um exemplo. Irmão, você viu o que aconteceu? O rapaz foi lá, irmão. Vou dar um exemplo aqui do acontecimento agora. Matou a policial lá e colocou no porta-malas e acharam agora o corpo da mulher. Nossa, meu Deus do céu, que pecado. Um cara desse tinha que morrer. Que pecado grave que cometeu. Ô, irmã Bina, o irmão Zé falou mal do irmão lá e, nossa, falou um monte dele. É pecado? Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada. É que a gente acha que pecado existe tamanhos. É pecado difamar o seu irmão? Meu Deus, falou em Provérbios capítulo 6, não lembro agora. Ele fala bem claro disso, que o Senhor ele não gosta disso, que ele abomina. Adianta eu orar aqui, a Bíblia mesmo fala que se você for dar uma oferta, o que você tem que fazer, irmão? Irmão Bina, perdoa eu. Sabe aquele dia lá, irmão Bina, que eu passei perto da irmã e quase pisei no pé da irmã, não falei aquele dia com a irmã? A irmã me perdoa? Então tá bom. Então eu vou agora dar uma oferta para Deus. Porque se eu dar uma oferta para Deus e não perdoar a irmã, é em vão. A minha oferta é em vão. A Bíblia fala disso. Irmão, servir a Deus, você já parou para pensar o que é servir a Deus? Servir a Deus é uma lista enorme. É uma lista grande. É muita coisa. Agora, se a minha oração não é respondida, é por causa disso. Lembrei aqui de um outro louvor que ele fala:
a mentira, a falsidade, a ingratidão, o engano, a traição, são punhaladas que nos fazem gemer. Você concorda? Vocês concordam? A mentira é triste ou não? Eu nunca vi uma pessoa falar assim, falaram mal de mim. Mentira, mas eu estou tão alegre. Ao contrário, nervoso, irado, revoltado. É ou não é? Os psicólogos estudam e falam que toda vez que alguém fala mal de nós temos que tentar nos alegrar. É absurdo, né? Mas hoje eu compreendo que isso é verdade, que eles estão certos, porque a Bíblia fala lá que o coração alegre, Provérbios também, o coração alegre formoseia o rosto. E eu não posso deixar com que o Espírito abate a minha vida. Então está certo. Agora, como que nós vamos nos alegrar? Porque, irmãos, presta atenção, quando o inimigo quer nos afrontar, ele quer ver que quando ele lança a seta, ele quer que a seta nos atinja e nós demonstre que esteja realmente atingido pela seta. Agora você imagina, irmão, eu falando mal da irmã Bina direto. E toda vez que encontro a irmã Bina a mesma coisa, dando glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor. Vai chegar uma hora que eu fico sem graça. Concorda comigo? Concorda? Eu vou falar, nossa, você... Eu falo, a mulher ainda normal também. Ô, irmão, Flaviano, pode ser, irmão. Ai, meu Deus do céu, eu falo tanto dessa mulher, essa mulher ainda me cumprimenta sempre alegre e feliz. Ou seja, não está funcionando o que eu estou desejando. Não está dando certo. E tem irmãos que quando o inimigo lança uma seta, ele já demonstra que já era. Ele tipo fala assim para o inimigo, ó, você conseguiu. Ah, não vou mais para a igreja. Eu não quero ir mais para a igreja. E me fala, tá dando certo. É isso daí. Você vai ver também, nunca mais vou cumprimentar a irmã Terezinha. E me ó, tá dando certo. É isso daí. É ou não é? É, ele fica feliz quando ele lança uma seta. E a seta dá certo, ele fica feliz. Agora você imagine, o inimigo lança a seta e eu estou ali ainda dizendo, louvado seja Deus. Jó, mais uma vez voltamos para Jó. A Jó passando por prova, por luta, por tudo. E ele dizia o quê, irmão? Bendito seja o Senhor. E o inimigo lá, volta e fala de Deus. A Bíblia fala, olha, isso é interessante. Eu estava lendo esses dias na Bíblia e eu fiquei preocupado. No modo de dizer. A Bíblia fala no livro de Jó, capítulo 1 em diante, ele fala o seguinte. E foi-se os filhos de Deus se apresentar perante o Senhor. E veio também quem? Satanás. Aí eu fiquei pensando, espera aí. Eu vou fazer uma pergunta e você responde, que eu acho que muita gente vai ter dúvidas sobre isso, mas eu vou responder dentro da Bíblia. Satanás consegue falar com Deus? O que você fala? Satanás consegue falar com Deus? Consegue. E a Bíblia fala que ele é o quê, irmão?